Ele fala agora, está sendo empossado, tomando posse como novo presidente do BNDES, e a gente acompanha ao vivo aqui na Olha que graça. Presidentas e presidentes, não sei porquê. Queria saudar a Tarciana Medeiros, presidenta do Banco do Brasil. Muito bom tê-la aqui, Tarciana. Nós vamos trabalhar muito junto aí, você e a Rita. Saudar o João Paulo Prates e desejar a ele uma grande gestão à frente do Ministério da Petrobras, que é fundamental para a nossa história. Queria saudar o presidente da CNI, por quem cumprimento os demais presidentes de federações e associações presentes, Robson Braga, prazer estar aqui, Josué também, presidente da Fiesp, muito bom tê-lo aqui, e felizmente você continua presidente da Fiesp, é o que o país queria, a indústria também, muito bom tê-lo à frente da Fiesp, José. Queria saudar todos os empresários do sistema financeiro, presente, dirigente de banco, na pessoa do Isaac, presidente da Febraban, do Trabuco, que está ali do lado, e do Pedro Moreira Salles, muito honrado com a sua presença. Sei que não é fácil, mas uma honra muito grande, BNDES, tê-lo aqui nessa casa. E queria saudar todos os intelectuais presentes, na pessoa da Andelara Rezende, que está aqui, que vai colaborar muito com a nossa gestão. Queria igualmente saudar o Chico Buarque, não vou dizer onde ele está, senão vai desorganizar a plateia, mas ele veio do jeito que ele me ensinou, põe um óculos escuro, um boné e sai para a rua aqui no Rio da Pandá. E estou seguindo a risca, as sugestões dele. Então, muito honrado com a presença de todos vocês. Presidente, você sabe que quem sai fala de improviso, mas quem entra fala por escrito. Eu tentei cortar ao máximo o meu discurso. O discurso bom é aquele que tem uma boa entrada e uma bela mensagem no fim e uma passagem rápida entre uma coisa e outra, mas eu não consegui, então vou me estender um pouquinho, porque são muitos os desafios que nós temos pela frente. Senhoras e senhores, após 50 anos dedicados à vida pública, na luta por um país mais justo, mais desenvolvido, mais solidário, mais inclusivo e menos desigual, assumo hoje a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o maior banco de desenvolvimento das Américas. A minha militância começou na USP em 1973, quando assumi a presidência das nossas entidades estudantis. Sou de uma geração que lutou muito pela redemocratização do país. Tomou posse em um momento extremamente desafiador, no qual o Brasil sofreu a ameaça mais grave do Estado Democrático de Direito desde o fim da ditadura militar. O respeito à soberania do voto, às instituições democráticas e à Constituição brasileira é uma exigência fundamental para a nova diretoria do BNDES e para toda a sociedade brasileira. E dessa vez, presidente, sem anistia. Presidente Lula, só a sua história, a qualidade dos seus governos, o seu compromisso com o país e a sua capacidade de construir alianças poderiam derrotar o autoritarismo e os retrocessos que ameaçavam devastar conquistas civilizatórias do povo brasileiro. Menciono também a escolha acertada do vice-presidente e ministro dessa casa, Geraldo Alckmin, uma escolha improvável e imprescindível, que reuniu duas experiências complementares para a vitória eleitoral e para a união e reconstrução do Brasil. Não vamos retroceder na defesa da democracia. Senhoras e senhores, é um grande desafio presidir este banco, que já teve entre seus colaboradores grandes intelectuais, como Celso Furtado, Roberto Campos, Inácio Rangel, Maria da Conceição Tavares, Carlos Lessa, entre tantos outros. O país não seria o que é sem o BNDES. Quando esse banco foi criado, o Brasil era um país de 52 milhões de habitantes, predominantemente agrário, com uma indústria incipiente e com uma infraestrutura precária. 3 décadas depois, o Brasil se convertia em um país predominantemente urbano e industrial. Antes da crise da dívida externa, da chamada década perdida, a indústria brasileira era maior que a da Coreia e a China juntos. Essa transformação fantástica não teria sido possível sem o BNDES. A história desse banco se confunde com a da industrialização e a modernização da infraestrutura do país. O BNDES esteve na linha de frente para viabilizar o financiamento de longo prazo dos grandes ciclos de investimento e desenvolvimento do país. O qualificado corpo técnico do BNDES tem experiências extremamente exitosas na elaboração de projetos, na formulação de políticas, na industrialização, no desenvolvimento científico e tecnológico e na infraestrutura do Brasil. Darei alguns poucos exemplos.
A Ferrovia Central do Brasil não existiria sem o BNDES. Na verdade, foi o primeiro projeto financiado pelo banco. A Eletrobras, que iluminou o Brasil, também é fruto de grandes investimentos que o BNDES liderou para gerar, integrar e distribuir energia elétrica no país. A Embraer é outro exemplo. Apenas 8 países do mundo têm capacidade tecnológica para produzir aeronaves. O Brasil é um deles. Hoje a Embraer é uma história de sucesso do talento brasileiro que contou em 25 anos com 25 bilhões de reais de financiamento do BNDES para a exportação de 1.275 aviões para inúmeros países. Esses exemplos demonstram que um banco de desenvolvimento tem que ter uma visão de longo prazo, visão estratégica. E uma das dimensões importantes para um projeto estratégico de desenvolvimento são as exportações. Não apenas commodities agrícolas. E é muito bom, como diz nosso querido ministro Carlos Fávaro, que o Brasil é a fazenda do mundo. É muito bom, mas não pode ser só a fazenda. O Brasil é um dos principais produtores e exportadores do mundo de produtos agrícolas, mas também produtos industriais de alto valor agregado são essenciais para o desenvolvimento do Brasil. 98% do mercado existente no mundo está fora do Brasil. Para sermos competitivos, as empresas brasileiras precisam disputar esse mercado, ganhar escala, ganhar competitividade, ganhar eficiência. Essa é uma pauta fundamental para o futuro do BNDES, da indústria e do Brasil. Como tem dito sempre o ministro Alckmin, sempre cobrando já da nossa gestão, nós precisamos exportar, ganhar escala e se integrar às cadeias globais de valor. O BNDES deve apoiar o pré-embarque e o pós-embarque das exportações de bens e produtos. Na verdade, presidente, nós estamos desenvolvendo um projeto para a constituição de um Exim Bank no BNDES, a exemplo do que já existe nas principais economias do mundo. O BNDES também teve um papel central no desenvolvimento da indústria de papel e celulose e no complexo industrial da saúde. O BNDES contribuiu muito para a transição energética no Brasil, apoiando a geração de energia eólica, inclusive substituindo importações. Nós já produzimos aerogeradores e a energia solar fotovoltaica, que somados hoje representam uma parcela significativa da potência energética do Brasil, tornando o Brasil mais verde. O BNDES não foi apenas gigante no fazer, foi gigante também no pensar. E o pensar fez o fazer. O BNDES foi seminal no planejamento do Brasil. Foi o BNDES que gerou o plano de metas de Juscelino Kubitschek. Foi o BNDES que gestou o plano trienal de Santiago Dantas e Celso Furtado, num período extremamente difícil, interrompido pelo golpe militar. Pois bem, essa é uma tradição que iremos retomar. Para tanto, é vital que o BNDES seja uma instituição plural. Uma das maiores riquezas dessa instituição é a pluralidade do pensamento e o respeito democrático pelas diferentes visões de mundo. O BNDES foi construído por servidores desenvolvimentistas, como Inácio Rangel e Celso Furtado, e por liberais, como Roberto Campos, entre tantos outros. Essa dialética entre diferentes pensamentos, feitos com um debate qualificado e civilizado, contribuiu muito para o sucesso do BNDES. Vamos liderar pelo exemplo. Enquanto nós estivermos aqui, não haverá perseguição às pessoas, nem censura ao debate. Partimos do entendimento que a tensão criativa entre escolas diferentes do pensamento é a base para uma rigorosa avaliação e o aprimoramento constante de nossas políticas. Queremos uma Muito bem, turma, são 11 horas e 27 minutos, a gente está acompanhando ao vivo o discurso do novo presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, um discurso que vocês estão vendo como, pelo menos esse início de discurso, minha querida Wafá? Eu acho que a gente está num eterno looping, né? Porque a gente acompanha um discurso tão ultrapassado, o mesmo discurso de 30 anos atrás. Ou seja, o Brasil, ao invés de evoluir, a gente avançar, principalmente com essas pautas econômicas, a gente acompanha aí um discurso que representa um retrocesso gigantesco. E é importante a gente ressaltar, né, mais uma vez, eu quero lembrar isso, de que a lei das estatais funcionou como uma lei, né, que atraísse investimento externo para o Brasil. E agora a gente faz uma sinalização para o mundo inteiro de que, olha, retrocedemos,
vamos fazer tudo que a gente fez no passado, a gente vai quebrar de novo o Brasil e vocês fiquem longe, né? Então, assim, acho bem grave algumas falas desse discurso do Aloísio. E espero que a gente não tenha que pagar um preço tão alto assim. Ô, Mano, quais são os pontos que você vê como positivos e negativos desse eu vejo discurso? Primeiro, para dizer que tem algum ponto positivo, é dizer que vai prezar pelo diálogo, pelo debate, mas aparentemente isso não passa de um blá 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 vazio, porque o tipo de discurso que ele apresenta é de um modelo, de uma ideia de modelo de desenvolvimento que já deu errado infinitas vezes no Brasil. Deu errado com os militares, deu errado com a Dilma, enfim, deu errado diversas vezes. Principalmente com a Dilma, né? A memória tá mais viva com a Dilma, mas vale dizer que com os militares gerou a hiperinflação, todo aquele problema da década perdida dos anos 80. Com a Dilma geramos mais uma década perdida. E o fato é que todo o dinheiro que é utilizado para esse tipo de investimento está sendo, primeiro, retirado do bolso do pagador de imposto e, segundo, deixando de ser usado nos projetos que de fato importam para o desenvolvimento do país. E o que é que desenvolve um país? As pessoas. Então, muito mais importante do que essa ideia do Estado indutor do desenvolvimento via indústria nacional é a gente resolver gargalos estruturais, como da educação, por exemplo, que vai fazer com que as pessoas tenham, de fato, capacitação e criatividade para gerar emprego, gerar renda. São as pessoas, é o mercado que gera renda, que gera desenvolvimento, e não um iluminado, um conselho de burocratas de um banco estatal que vai induzir o desenvolvimento. Esse pensamento é retrógrado e é burro, porque nós já tivemos experiência prática com isso, que deu errado, a quantidade de refinarias, de estaleiros, enfim. Lá em Pernambuco tivemos o caso do estaleiro Abreu e Lima, feito com o governo da Venezuela, que foi dinheiro jogado no lixo, nunca se saiu um navio dali. É o tipo de investimento que tem todo esse discurso de nossos técnicos muito capacitados, mas o fato é que o que dirige esse tipo de destinação de recurso é o interesse político, é a politicagem, a pior de todas, aquela que tenta enganar a pessoa com o próprio dinheiro dela. Muito bem, gente, são 11h31 para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. A gente está repercutindo um pouco para vocês que chegaram agora a fala, o discurso do presidente, o novo presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, e ele falou de um negócio que eu particularmente nem sei do que se trata, eu vou te perguntar isso. Ele fala que o Brasil precisa de um Exim Bank. O que é isso? É um modelo americano, né, de você basicamente fomentar importações e exportações de que o mercado não absorveu. Então, o mercado privado não absorveu. Assim, a função do BNDES, ela está muito clara, né? Um banco de desenvolvimento. Então, ele deveria destinar os seus recursos para onde a atividade privada não tem interesse direto ou não tem a viabilidade econômica. O que aconteceu de fato, como o Mano falou aqui, de tempos atrás, foi que o governo ele financiou campeãs nacionais, ou seja, empresas muito grandes que já tinham acesso a crédito. O BNDES ele tem que estar mais voltado ao pequeno, ao microempresário, por exemplo, ou a esses setores que eu disse, onde você não tem estímulo do privado em querer atuar, porque não tem, vamos dizer assim, algum retorno econômico. Então, aí sim o BNDES deveria atuar, né? Me preocupa um pouco essa fala. Se acabando esse discurso, a gente chegar à conclusão de que o BNDES de 2023 vai ser o BNDES do governo Lula 2 ou até Dilma 1 e 2, enfim, o mercado vai repercutir isso muito mal, tá? A gente tem que lembrar que o BNDES deu juros subsidiado para uma série de empresas, deu também as governo... empresas amigas. Exatamente. E perdeu esse dinheiro, financiou projetos fora do Brasil sem qualquer tipo de garantia e perdeu esse dinheiro também. E deu juros subsidiado também para alguns setores que, na minha maneira de ver, né, prejudicou, por exemplo, a questão do crédito como um todo. Hoje, felizmente, o crédito no Brasil está muito mais distribuído entre agentes privados e públicos. Quando o governo vai lá e dá um crédito muito incentivado, a chance disso gerar um problema à frente é muito grande.
Paulo, eu acho que tem uma coisa importante também do discurso, que ele fala sobre a inserção do Brasil, o Brasil ser mais inserido no mundo, na economia global. E o fato é que não é um banco estatal que insere o Brasil no mundo. Se o Brasil deseja se inserir no mundo, e é muito importante isso para o desenvolvimento do país, o que a gente precisa é de abertura comercial, é de fato inserir a concorrência. Calma lá, mas você sabe por que ele fala isso, né, mano? Porque ele quer dar dinheiro para os amigos. Exatamente. Eles vão dar dinheiro para, de novo, financiar as ditaduras, e a gente já viu isso antes. Exatamente. São dois amigos aí, os ditadores e os empresários escolhidos pelo governo, os grandes campeões a dedo, nacionais. né? E aí o que me impressiona é que o governo ele chega com um discurso de que vamos ajudar o mais pobre, vamos financiar o mais pobre, só que aí o governo, o banco, a gente sabe que ele financiou, né, pessoas como Eike Batista, Joesley e por aí vai. Agora, vocês veem de alguma forma um reconhecimento dos erros do passado? Não, nenhum, né? Nesse discurso. Nenhum. Fingiu que nada aconteceu no passado, tá tudo certo e vamos olhar para frente. O BNDES como arauto do desenvolvimento do Brasil, como se não já tivesse jogado bilhões e bilhões de reais no lixo e impedido dessa forma o melhor uso desses recursos. Agora, Aloysio Mercadante é homem de confiança de Lula, certo? Do ponto de vista político, é uma das pessoas que, inclusive, foi designada na época da transição, lembra? Estava lá o Mercadante e o Alckmin. Do Instituto de Formação do PT. Ele não poderia assumir o BNDES. O Instituto Perseu Abramo, que foi o responsável pela formulação do programa partidário, do programa da campanha eleitoral. Construiu o programa de campanha do Lula, certo? Que talvez não tenha até sido apresentado, mas falou que construiu. Sim, eu me lembro bem nessa da campanha, né? Mas enfim, mas o ponto que eu acho que a gente cabe analisar também aqui é a influência política que o PT vai fazer sobre o BNDES, né? Porque se você tem lá um braço direito do Lula, uma pessoa de extrema confiança, se Lula de alguma forma opta pela indicação política, que eu acho que vocês falaram bem aqui, ele optou pela via política, não pela via técnica, daquele técnico que o Lula não tem relacionamento. Não, ele coloca lá alguém que ele pega o telefone, liga, manda zap a hora que ele quiser e vai ter aquilo que ele quer, né? Exato. O que representa isso? E que ainda por cima tem esse discurso pseudo-técnico de desenvolvimentismo que acaba sendo usado para embalar... Mas o que representa muito isso, desculpa te interromper, mano, é também a centralização do Lula como comandando tudo de novo. Sim. Que a gente vê uma grande diferença entre o governo Bolsonaro, onde ele descentralizou isso. Por isso que quando ele fazia os ministérios dele, ele colocava suas pessoas técnicas lá, ele dava essa autonomia. Né? Ele dava essa autonomia. Agora eu quero te fazer uma pergunta, mano. Sobre esses financiamentos, sobre essas negociações. O Mano, ele tá falando espanhol já. O Lula começou, principalmente no Mercosul. Ele precisa do Mercadante para fazer essas negociações, não? Não, a questão do Mercosul, mais complicado, é que a gente precisa... Enfim, o Mercosul acaba sendo, em função... Deixa eu reformular. Existem dois grandes players no Mercosul, o Brasil e a Argentina. A Argentina, a gente sabe o caos que está. E acaba havendo um freio, o Mercosul acaba sendo uma âncora que está impedindo, nesse momento, uma maior inserção internacional dos países do bloco. Mas ele vai precisar do... Não, porque o Brasil tem uma economia privada muito pujante. Então, se a gente ampliasse as parcerias, independentemente da utilização do BNDES, isso já poderia acontecer. O Brasil lidera o bloco do Mercosul, né?